E aí galera, tudo bem? É um prazer enorme nós estarmos aqui com vocês nesse canal História é um Abraço. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assista aqui por muitas vezes várias aulas que nós estamos produzindo para esse canal. Essas aulas que nós faremos era específica para revisar os assuntos da primeira avaliação da turma 9º ano CGB, tá? Nós iremos abordar vários assuntos, mas são 4 grandes assuntos que estão na primeira unidade do livro que você tem. Os assuntos serão a Primeira República no Brasil, movimentos sociais na Primeira República, o governo Vargas de 30 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Então esses são os assuntos que serão abordados. Nessa primeira aula abordaremos o primeiro assunto, serão 4 aulas e ainda teremos uma 5ª aula para revisarmos especificamente a avaliação. A Primeira República no Brasil, ela se inicia a partir de 1889, né, dia 15 de novembro, um feriado, e ela conta com a participação elitista. Quando eu falo participação elitista, é bom nós lembrarmos que a população pobre, a população carente, as chamadas massas populares, não tiveram participação específica na proclamação da República. Há um autor de um livro chamado Os Bestializados, que ele falou, inclusive no livro escreveu que o povo assistia a tudo bestializado, dizendo que o povo não participou da proclamação da República no Brasil, ok? O livro que você tem aí, por favor, a partir da página 2, vai começar a falar do início do século XX, vai abordar o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. O Brasil teve, a primeira capital foi em Salvador, na Bahia, a segunda capital no Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, e a terceira capital em Brasília, 1889, tá? Rio de Janeiro do início do século XX, tá? É o Rio de Janeiro que vai acontecer vários movimentos sociais republicanos, e a cidade do Rio de Janeiro ela era presidida, né? O prefeito do Rio de Janeiro era um rapaz chamado Pereira Passos. Ele é arquiteto, ele é um engenheiro arquiteto, né? E prefeito de 1902 até 1906, ele, no período do Pereira Passos, desse prefeito, vai acontecer a chamada revolta da vacina, que nós vamos abordar também aqui nesse assunto. Em relação ainda à proclamação, vale ressaltar que o grupo que faz a proclamação é um grupo elitista ligado à oligarquia do café. Quando se fala em oligarquia, oligarquia significa o poder concentrado nas mãos de uma minoria. E essa minoria, leia-se entre aspas, muitas vezes é inclusive uma família que fica por vários anos no poder. Essa oligarquia que está nascendo, a Primeira República Oligárquica, ela aparece em muitos livros também como a República Velha ou a República do Café com Leite. Essa república oligárquica ela é dividida em 3 esferas de poder. Abra o seu livro na página 4, lá está escrito, a primeira esfera é a política do café com leite, que essa esfera é a esfera nacional, a esfera federal. A segunda esfera é a política dos governadores, que é a nível estadual. E a terceira esfera, a esfera a nível municipal, chamada de coronelismo. Tá ok? Então, o coronelismo, do menor para o maior, o coronelismo no município, a política dos governadores no estado e a política do café com leite a nível nacional. Beleza? Os coronéis, eles eram pessoas ricas, aristocráticos, grandes proprietários de terra, que usavam todo o seu poder econômico e também sua influência política para alijar pessoas, para conseguir pessoas e fazer valer os seus interesses econômicos e políticos na sua região. Essa modalidade de dominação política vai ser conhecida de várias formas, entre elas como a política do voto de cabresto, tá legal?
no livro de vocês tem essa questão, vai falar de curral eleitoral, o voto de cabresto, enfim. O voto de cabresto, está escrito no livro, quer dizer que o eleitor ele era levado até uma votação, até uma urna de votação, e lá ele não exercia o seu papel pessoal, a sua vontade pessoal. Ele fazia o que era determinado para ele fazer. Os coronéis determinavam qual candidato o eleitor deveria votar e ele escolhia o candidato do coronel. Isso acontecia muito, entre outros fatores, porque naquela época o voto ele não era secreto como nos dias de hoje, ele era um voto aberto e o eleitor ele era obrigado a falar em voz alta qual o candidato ele estava votando. E ali próximo da área de votação tinha muita gente a mando do coronel para fiscalizar se de fato o eleitor que está lá estava votando no candidato do coronel. Então isso gerava um temor no eleitor e ele acabava votando diretamente no candidato que o coronel determinava e não no candidato seu. A política do café com leite é uma política que ficou conhecida de um acordo entre dois estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Digo-se de passagem, esses estados eram produtores de café e gado leiteiro e eram os estados mais ricos, mais bem-sucedidos naquele período. Essa aliança do café com leite vai perdurar durante toda a República Velha até 1930, quando nós temos aí a Revolução de 30 e a Era Vargas é instaurada a partir de 30. Em 1930, ocorreria as eleições para a presidência e, de acordo com a política do café com leite, era a vez de assumir um político mineiro, do Partido Republicano Mineiro. Porém, o Partido Republicano Paulista, do presidente Washington Luiz, indicou um político paulista novamente, Júlio Prestes, a sua sucessão, rompendo assim com aquele acordo político entre São Paulo e Minas. Descontentes, os membros do PRM, Partido Republicano Mineiro, juntaram-se com políticos da Paraíba, com políticos do Rio Grande do Sul e vão formar a AL, que é a Aliança Liberal, para lançar à presidência um candidato que não fosse de Minas nem de São Paulo, mas fosse agora um gaúcho. Esse gaúcho que vai agora entrar na cena política, o nome dele é Getúlio Vargas. Júlio Prestes, que era o candidato do PRP, ele saiu vencedor, venceu as eleições de 1930, mas deixou descontente os políticos da Aliança Liberal, que passaram a alegar fraudes eleitorais e, liderados por Getúlio Vargas, esses políticos da Aliança Liberal e os militares descontentes com a chamada República do Café com Leite vão fazer a Revolução de 30 e assim é o fim da República Velha e o início de uma nova era, a Era Vargas, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. O Brasil do final do século XIX e o início do século XX era um Brasil que recebia muitas levas de imigrantes que vinham de várias partes do mundo. Entretanto, quero destacar aqui entre esses imigrantes os alemães que vieram no início do século XIX, os italianos que vieram no final do século XIX, aí nós temos nessa leva também sírio-libaneses, e no início do século XX, os japoneses, inclusive, que estão vindo no Kassato Maru, estão vindo fazer aqui a América, morar no Brasil, e muitos japoneses vão trabalhar inicialmente nesses cafezais e vão também dar sua parcela de cooperação para o desenvolvimento da economia brasileira. Esses imigrantes, quando eles chegavam no Rio de Janeiro, encontravam aquela cidade que estava passando por um processo de urbanização ali no início do século XX, e eles ficavam morando em péssimas condições. No livro nosso, na página 6, no terceiro parágrafo, fala que na passagem do século XX, do 19 para o 20, o Rio de Janeiro, então a capital do país, era conhecida como o túmulo dos estrangeiros, devido a várias mortes por doenças como a febre amarela, varíola e outras decorrentes das condições insalubres de moradia.
Devido a essas condições insalubres de moradia, o prefeito do Rio, Pereira Passos, ele vai reurbanizar a cidade do Rio, vai investir na destruição de cortiços, no alargamento das ruas, na construção de novas praças, na construção de uma nova orla ali em Copacabana. As pessoas mais pobres vão deixar a orla de Copacabana e vão subir o morro, vai nascer assim as primeiras favelas cariocas e a cidade vai mudar literalmente a cara. Para quem chegava no Rio antes dessas mudanças, era uma cidade feia de se ver para ser digna do título de capital do Brasil. Mas depois dessas mudanças, a orla de Copacabana vai ficar chique. Pereira Passos, ele vai investir além da urbanização, vai querer erradicar essas doenças, a febre amarela, a varíola e doenças contagiosas, infecto-contagiosas. Vai ser desenvolvido pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz vacina, né, para combater a varíola, e os sanitaristas da prefeitura vão agora pelas ruas, pelas casas dessa cidade vacinar os moradores. Essa vacinação obrigatória, ela vai desagradar muitas pessoas. Eu acredito que devido ao início do século XX, muitas dessas pessoas serem muito recatadas, principalmente as mulheres que usavam roupas longas, o braço geralmente sempre coberto, né? E na minha aula eu expliquei para vocês aí do conto de Machado de Assis, Os Braços, que conta aquela história do garoto que era do interior e foi morar na cidade do Rio, e ele ficava impressionado quando a sua patroa, na hora do almoço, mostrava os braços, porque ele não tinha costume de ver braços assim. Então, quando era para vacinação, os braços tinham que ser colocados a mostras, e muitas vezes os pais de família, os donos da casa, achavam isso até um desrespeito, verem as suas filhas mostrando os braços, esposas, etc. Enfim, então essa cidade ela não vai aceitar a obrigatoriedade da vacina. Era obrigatório e as pessoas tinham que mostrarem o cartão de vacinação em lugares públicos, para entrarem em bancos, para assistirem aula, para entrarem nas fábricas, para trabalharem. Enfim, a população não gostou da obrigatoriedade e assim aconteceu essa revolta da vacina. Eu até diria, não por causa do bota abaixo de Pereira Passos de querer mudar os ares da cidade, da área de modernidade, porque muita gente trabalhou na construção desses novos prédios, no alargamento dessas ruas, na construção dessas praças, e isso gerou muito emprego e isso foi bem visto pela sociedade. Agora, a obrigatoriedade ninguém aceitou. Legal? Para finalizar essa nossa aula, em relação à imigração, na página 10, o texto vai falar das múltiplas sociedades brasileiras, da imigração. Gostaria de destacar que existia uma questão racial, até uma questão racista, que permeava ali a cabeça das pessoas no final do século XIX e início do século XX. E esse pensamento, essa questão racial, as pessoas da época chegaram a pensar, inclusive tinha uma teoria que falava disso, né? Que os brancos tivessem uma capacidade de raciocínio, fossem até melhores, superiores às pessoas negras. Como o Brasil era um país que estava deixando de ser escravocrata até 1888, antes da Lei Áurea o Brasil era escravocrata, e agora, nesse período nós estamos estudando, final do século XIX e início do século XX, o Brasil tinha deixado de ser escravocrata, mas as pessoas, na sua maioria do Brasil, eram pessoas negras, porque houve imigração aí de pessoas vindas de países de maioria negra durante os séculos XVI, XVII, XVIII e boa parte do século XIX. Então agora surgiu um pensamento de trazer pessoas
de países de maioria branca. Por isso que os imigrantes vindo para o Brasil aqui, as grandes levas são de pessoas como alemães, como italianos, né? E até os amarelos, que são os japoneses, que vêm no início do século XX. Mas negros, estava expressamente proibido a vinda de pessoas negras. Então isso aconteceu por aquele sistema oligárquico ser também racista, tá ok? Mas vale lembrar aqui que aquela teoria do branqueamento racial, ela seguiu o que era a determinação científica da época. Entretanto, o racismo não foi aplacado no Brasil. O racismo continuou e hoje nós temos leis antirraciais no Brasil. O racismo é crime. Nós temos aí, inclusive, o Dia da Consciência Negra e uma série de medidas para combater a prática de racismo no Brasil.